Quero retornar hoje a uma abordagem sobre reforma tributária, na sequência do que já fiz outras vezes, especialmente defendendo a urgente necessidade que tinha o governo de enviar sua proposta para análise do parlamento. A primeira fase da reforma já chegou e nossa expectativa é avançar muito nessa discussão nesse segundo semestre de 2020. Além de ser uma demanda antiga da nação brasileira, as implicações econômicas da pandemia exige que tenhamos respostas ainda mais rápidas para o crescimento da nossa economia. Mexer em nosso complexo e pesado sistema tributário é fundamental. As insatisfações com o sistema tributário brasileiro não são recentes. Já de muito tempo, os contribuintes do país têm sofrido com um sistema atravancado, complexo, custoso e ineficiente. Um dado já bastante conhecido, de acordo com o Banco Mundial, uma empresa no Brasil gasta cerca de 2.038 horas por ano para se adequar às normas tributárias. É o chamado custo de conformidade. Um sem número de obrigações acessórias e de apurações tributárias complexas, as quais retiram com grande força o potencial competitivo de nossas empresas. Perde-se concentração no produto ou serviço para o emprego de recursos e esforços na interpretação e aplicação das normas tributárias. Para que se tenha uma noção, o número de horas do custo de conformidade na Bolívia é de 1.025 horas ano. Simplesmente metade do que se gasta no Brasil. Em uma média dos países em geral, o número chega a apenas 257 horas por ano. Vamos recordar que no Brasil são 2.038 horas. Só aí nosso sistema tributário dá um verdadeiro golpe em nossa economia. E isso influencia diretamente no custo dos bens e serviços e no achatamento dos salários. Isso é um claro sinal de que nosso sistema tributário não vai bem. O custo de conformidade, isto é, as horas que o contribuinte gasta prestando informações ao fisco e apurando tributos, é um gasto sem que se tenha qualquer retorno por ele. É um gasto com a burocracia. Um passo já importante está sendo dado para mudar esse cenário. É de se louvar as propostas de reforma tributária que já estão em discussão, em especial a PEC 45 na Câmara e aqui no Senado, a PEC 110. Ambas as propostas partem de um pressuposto necessário: simplificação tributária. Com a unificação de alguns tributos, especialmente incidentes sobre o consumo, e a criação de um imposto único, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, o novo sistema tributário tende a ser muito mais simples e eficiente. Outro dado importante, especialmente para estados consumidores, como é o caso de meu estado, de Rondônia, é que a reforma busca a modificação do critério de repartição das receitas tributárias. Venho defendendo isso desde o início do meu mandato. Precisamos rediscutir o Pacto Federativo em um aspecto amplo que passa pela questão tributária. Hoje, a título de exemplo, em uma compra que um contribuinte de Rondônia faça de um fornecedor de São Paulo ou qualquer outro estado, parte considerável da receita de ICMS é destinada ao estado de origem, no exemplo, São Paulo. A reforma tributária pretende alterar esse critério privilegiando o destino, ou seja, o local de efetivo consumo da mercadoria ou do serviço. Com isso, haverá uma distribuição mais democrática da receita advinda da arrecadação tributária, o que se alinha ao comando constitucional de redução das desigualdades regionais. Aliás, tenho trabalhado ativamente nesse tema a fim de que tenhamos uma reforma tributária atenta às diferentes realidades sociais e econômicas de regiões subdesenvolvidas. É com esse foco que queremos discutir e votar uma reforma tributária que traga justiça fiscal, econômica e social. Temos atualmente um modelo de incentivos na região norte através da SUFRAMA, SUDAM, Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio, bem como linhas de créditos e subsídios para os empreendimentos através do BNDES e do Banco da Amazônia, tão importantes para o meu estado. Semana passada, inclusive, estive visitando diversos empreendimentos financiados pelo Banco da Amazônia, acompanhado do superintendente do BASA
Edmar Bernardino e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Laerte Gomes. Pude ver a importância de termos linhas de financiamento que valorizam o empreendimento local. Aliás, não só na cidade, mas também no campo. Rondônia é um estado produtor, agropecuário, agroindustrial. Os incentivos a tais setores fazem toda a diferença. Vamos aprofundar essa discussão aqui no Senado Federal e aprimorar o sistema de redução das desigualdades regionais. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.